Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e hoje em nossa aula nós analisaremos a filiação partidária e os recursos partidários. Pessoal, a filiação partidária é exatamente o ato pelo qual um eleitor aceita e adota o programa de um partido político, representando condições de elegibilidade. Trata-se de um vínculo jurídico formal que é estabelecido entre a pessoa física e o partido. Então, os filiados são exatamente aqueles que concretizam a filiação partidária, sendo a eles assegurada a igualdade de direitos e deveres. Gente, de um modo geral, só pode filiar-se a partido aquele eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos e que atenda aos requisitos postos na lei e em seu estatuto. Depois que a filiação é deferida, esse fato deve ser comunicado à Justiça Eleitoral. Então, ela vai manter o quê? Um banco de dados no qual são alistados todos os filiados. E o banco é alimentado periodicamente pelos próprios partidos. Agora, filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não seja tipificado no estatuto. E claro que é assegurado amplo direito de defesa, né? Não pode deixar de ter o direito de defesa. Gente, em contrapartida, a desfiliação partidária é exatamente aquela ruptura do vínculo entre a pessoa, né, o indivíduo, e a agremiação. E ela pode ocorrer tanto por pedido do filiado, quanto automaticamente, em caso de morte, perda dos direitos políticos e até uma expulsão, por exemplo. Então, havendo pluralidade de filiações a diversos partidos políticos, será considerada válida a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o quê? Vai cancelar os demais, né? As demais filiações que a pessoa tenha feito anteriormente. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. E aí vamos ver como são consideradas justa causa para a desfiliação partidária. Vamos ver agora quais são as hipóteses. Vamos lá, olha. A mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Também pode ser considerada a grave discriminação política pessoal. Consideramos também a mudança de partido que foi efetuada durante aquele período de 30 dias que antecede o prazo de filiação, que é exigido para concorrer à eleição ao término do mandato vigente. Pessoal, os mandatos políticos que são conquistados nas eleições proporcionais, eles pertencem aos partidos políticos e não aos candidatos eleitos, o que reforça os conceitos de quê? De fidelidade partidária e disciplina partidária. Agora, muito cuidado. No entanto, né, quando o cargo pertencer ao sistema majoritário, a desfiliação ela não conduz à configuração de infidelidade partidária e à perda do cargo. Aí vocês vão ter aquela dúvida. E professora, qual é a razão dessa diferenciação? Pessoal, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o sistema majoritário ele possui lógica e dinâmica diversa dado o sistema proporcional. Então vamos ver. No sistema proporcional, tem grande relevo aqueles votos obtidos pelos partidos para o cálculo do quociente eleitoral e partidário. Já no sistema majoritário, a ênfase situa-se principalmente na figura do candidato. Nós sabemos o quê? Que a jurisprudência ela foi reforçada pela publicação de uma súmula do TSE. Vocês podem anotar e examinar. A súmula 67. Segundo a qual ela estabelece que a perda do mandato, em razão da desfiliação partidária, ela não se aplica aos candidatos que são eleitos pelo sistema majoritário. E os partidos políticos, eles são financiados pelo recurso partidário, formados pelo fundo partidário, doações privadas e a comercialização de bens e eventos. Atualmente, é importante que vocês saibam que é vedado o financiamento partidário por pessoa jurídica. E a incumbência da Justiça Eleitoral fiscalizar essa prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral. No caso de desaprovação das contas do partido, vai implicar exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20%. E também é importante dizer que, em relação ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, embora este seja um direito constitucionalmente assegurado, ele só será efetivamente concedido aos partidos que cumprirem as cláusulas de desempenho. Quando for concretizada, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão ela é gratuita, sendo um direito dos partidos que não devem contraprestação pecuniária às emissoras pela utilização daquele espaço. E é obrigatória, uma vez que a exibição da propaganda eleitoral representa um dever para as emissoras. A obrigatoriedade em relação aos canais fechados ou por assinatura só será aplicável aos canais que são vinculados aos entes públicos, como, por exemplo, uma TV Senado, uma TV Câmara ou até a TV Justiça. Então, nós vamos concluir a nossa aula de hoje, estudando as coligações partidárias. Gente, coligação é exatamente a união de dois ou mais partidos com vistas na apresentação conjunta de candidatos a determinada eleição. A coligação, apesar de não possuir personalidade jurídica civil, como os partidos, é um ente jurídico que tem direitos e obrigações durante todo aquele processo eleitoral. Ela é uma entidade jurídica de direito eleitoral temporária, com todos os direitos assegurados aos partidos e também com todas as suas obrigações, inclusive as obrigações resultantes de contratos com terceiros e aquelas decorrentes de atos ilícitos. Terá uma denominação própria, podendo ser criada para as eleições majoritárias proporcionais ou para ambas. E quanto à extinção, nós temos que a extinção da coligação, ela ocorre nas seguintes situações. Podemos citar no distrato, que é em razão da extinção de um dos partidos que a compõem, quando for integrado por apenas 2 partidos, também pela desistência dos candidatos de disputar o pleito, sem que haja indicação de substitutos. Também podemos citar com a diplomação dos eleitos e o fim das eleições que deram, logicamente, fundamento à sua formação. Então, gente, por hoje nós encerramos a nossa aula. Na área de aluno, vocês podem encontrar um material didático relativo a todo o nosso estudo de hoje, tá certo? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tenham bons estudos!